Deus abençoe. Amém. Amém. Irmãos, por gentileza, vocês podem sentar um pouquinho. Deus possa continuar nos abençoando nessa noite. Amém. Irmãos estão alegres de estar na presença de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus, essa é uma noite maravilhosa, especial, quando está aqui, louvar o nome do Senhor. Também podemos falar um pouquinho a respeito da sua palavra, né? Amém. Antes de eu começar a pregar aqui, deixa eu apresentar nossos irmãos. Está conosco nosso irmão José Pereira, e a sua esposa, né? A irmã, o nome da irmã irmã Sueli, que congrega ali com o pastor Samuel Rondão. E nessa noite veio nos prestigiar com sua visita, revisor cedo da tarde. Amém. Graças a Deus que Deus guiou os passos do nosso irmão, vocês conseguiram chegar até aqui. Os irmãos estão felizes com a presença do nosso irmão. Também está conosco aqui o irmão Israel e a irmã Nara, é isso? Eu tenho pensado que eu conheço o irmão. Eu acho que se não é o autor do hino aquele, não faz sentido bem cantar esse hino, então. Amém. Ele é o autor daquele hino, olha, e a noiva vai passar outra vez. Ele que mora de Caxias, já canta, fica à vontade de cantar. Amém. Pode cantar quantos quiser. Deus abençoe os irmãos. Amém. É um privilégio estar aqui essa noite, amém? Nossa primeira vez, creio que vamos vir mais vezes, se Deus permitir, amém? Estou muito feliz de conhecer os irmãos. Amém. Nós vimos um rosto amigo ali, o irmão José, mas somos uma família, amém? Amém. Graças a Deus, vamos cantar então. Deus abençoe. Deus presenteou nós com esse hino. Olha, a noiva vai passar outra vez. E ela está passando agora, amém? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vocês querem se colocar de pé? Olhando para Cristo, onde vem sua palavra, que o noivo está aqui, atrás de sua noiva amada, para casa
esse tamanho pequenininho, vizinho bem pertinho, né? Amém. Deus abençoe nosso irmão Israel. Ensino maravilhoso que a gente às vezes tenta cantar, né? Amém. Agora o irmão chegou aqui e cantou, né? Amém. É muito bom. Amém. Gostaria de aproveitar que estão em pé. Por isso que eu apresentei todos os visitantes, né? Vamos abrir nossas Bíblias. Eu quero ler em dois lugares para os irmãos. Os irmãos abrem Daniel capítulo 12, versos 7 em diante. Depois vamos abrir Apocalipse também, 10, 1, 7 também. Livro de Daniel, capítulo 12. Vamos começar no versículo 4 aqui de Daniel, capítulo 12. Vamos começar no verso 4. Em Daniel, fica depois de Ezequiel, diz assim: E tu, Daniel, encerra essas palavras e segue este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, orei, e eis que estava em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro de outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linhos, que estava sobre as águas do rio: Quando será o fim dessas maravilhas? E ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempo e metade de tempo. E quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderão, mas os sábios entenderão. Amém. Vamos abrir Apocalipse também. Apocalipse capítulo 10, só do verso 1 até o verso 7. Também, escritura já conhecida nossa, eu creio que os irmãos já sabem quase que decor, né? Amém. A quantidade de vezes que nós temos lido essa escritura. E diz: E vi outro olho forte que desceu do céu, vestido de uma nuvem branca, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs seu pé direito sobre o mar, esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quem ruge o leão. E havendo clamado, 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: Sela o que os 7 trovões emitiram, e não escreva. E o anjo que está sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu que nela há, e a terra que nela há, e o mar que nela há, e que não haverá mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas dos seus servos. Amém? Amém. Vocês podem se sentar, irmãos? Senhor Jesus Cristo, acrescente as bênçãos. Amém. Da sua palavra. Amém. Nós tivemos esse final de semana ali com os irmãos na cidade de Alvorada, também
na cidade de Canoas. E tivemos ali 2 cultos muito maravilhosos, abençoados ali com os irmãos. Na sexta-feira mesmo, em Alvorada, foi algo muito... Amém? O irmão Gildo ficou tão abençoado que até veio conosco nessa ocasião, está ali na porta ali também. Deus abençoe também o irmão Gildo. Ali da cidade de Alvorada, também tem batalhado por essa mensagem, né? Procurado ali também servir ao Senhor, ajudar a sua família, ali, os cultos na casa do irmão Gildo. Praticamente é toda a família do irmão Gildo ali, né? Muitos irmãos todos que vão ali são familiares. E todos os cultos que nós temos ali na cidade de Alvorada, sempre Deus tem derramado as suas bênçãos ali por meio da sua palavra, né? Amém. Então, nesta noite eu estava, durante o dia, meditando um pouquinho na Escritura. Quase hoje, sem tempo, né? Nós tivemos algumas visitas que nós fizemos também pela manhã. Também à tarde no hospital ali orar pelo nosso irmão Neri, que é um irmão que está assistindo os cultos conosco ali no Sombrio ali, que já é conhecido do irmão Edinho já há algum tempo. O irmão Neri começou a assistir os cultos conosco, eu creio que já está quase decidido a se batizar, né? E infelizmente foi acometido de uma enfermidade e foi para o hospital. Também Deus não sabe o porquê, né? Deus permite assim que venha uma enfermidade, para que as pessoas também possam se decidirem logo, né? Amém. Mas a enfermidade traz um pouquinho de temor, né? E a pessoa às vezes fica um pouquinho preocupada, mas a pessoa toma a decisão um pouco mais rápido, então, de se batizar nas águas. Então, vamos ali, oramos por ele, creio que Deus vai confirmar a oração. E um pouco de tempo que eu estava meditando ali, vendo algumas mensagens, e eu gostaria de compartilhar um pequeno pensamento com os irmãos. A semana passada, depois que eu assisti o culto, que eu cheguei em casa pela internet, dei uma olhadinha, que eu percebi como eu segurei os irmãos muito tempo aqui. Eu achei que estava pregando um espaço curto. Quando eu vejo, eu tinha pregado 1h17, né? Depois que eu disse, puxa, eu segurei tantos irmãos, sempre prego 50 minutos, 55, não passo de 1 hora, né? E a semana passada eu acho que eu passei um pouquinho, mas essa noite eu vou procurar me controlar aqui, tá? Amém? Então, irmãos, eu li essas 2 escrituras aqui, que já é praticamente conhecida de todos os irmãos, e pensando também nessas escrituras, a gente sabe que às vezes a palavra de Deus ela é mal compreendida, ela não é bem compreendida às vezes pelas pessoas. O profeta chama a atenção e diz que tem algumas palavras alguns versículos da Bíblia que nós temos lido, que os irmãos lêem, e que muitas vezes eles têm um significado múltiplo, né? Tem significado duplo. Aquela mesma escritura, às vezes, que pode estar falando a respeito de um assunto, também pode estar falando a respeito de outro. Então, o profeta sempre, quando fala a respeito disso, também ele dá um exemplo, dá 2 exemplos das escrituras, quando a Bíblia diz assim, do Egito eu chamei meu filho, né? Então, quando Deus disse do Egito eu chamei meu filho, o profeta disse, essa palavra, ela se cumpriu 2 vezes. Ela se cumpriu quando Deus chamou Jacó do Egito como uma nação, tirando eles para fora, para a terra prometida, e essa escritura também se cumpriu, quando o Senhor Jesus Cristo, depois da perseguição que ele vai para o Egito, quando ele é criança, então depois que ele viveu no Egito, quando Deus o chama eles de volta, para que eles voltassem para a Palestina, para Nazaré, então essa escritura também se cumpriu outra vez. Do Egito, chamei meu filho. Amém. Se nós não conseguirmos, muitas vezes, captarmos
esse duplo significado das Escrituras. De Ramá era Raquel chorando pelos seus filhos e já não tinha mais quem pudesse lhe consolar. Então nós sabemos que essa escritura se cumpriu quando o faraó mandou matar aquelas crianças de 2 anos para baixo, para que pudesse matar o libertador, para que não houvesse homem ali, para que eles não se rebelassem contra os egípcios. E essa escritura também se cumpriu além nos dias de Jesus, quando Jesus nasceu, quando os reis magos visitaram ali o faraó, e depois enganaram o faraó, fizeram uma volta sem avisar onde estava o menino. O faraó ficou revoltado, Herodes, e mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então essa escritura se cumpre 2 vezes. Houve um grande lamento em Ramá, era Raquel chorando pelos seus filhos. E o profeta, só vou ler aqui um parágrafo para ficar bem selado no coração dos irmãos, como realmente o irmão Branham diz essas coisas, né? Ele diz assim: ele se pôs em pé e disse: hoje tem se cumprido essa escritura em vossos olhos, com claro e sobressalente. E no entanto, aquela gente o entendeu mal. Por quê? Porque tomaram a interpretação de alguma ordem sacerdotal. A história sempre se repete e cada escritura tem um significado múltiplo dos profetas. Eu estou lendo isso aqui porque eu quero chegar num ponto com os irmãos. Eu quero que os irmãos prestem atenção e tentem me acompanhar, né? Eu quero chegar aqui num ponto. Por que eu estou lendo esse parágrafo aqui com os irmãos e por que eu estou dizendo isso? O profeta está dizendo que lá naqueles dias eles tomaram a palavra mal, através de uma ordem sacerdotal, e não puderam captar que a história se repete, né, que ela vai se repetindo, e que a palavra sempre tem um significado múltiplo. Pode se cumprir uma vez e pode se cumprir outra vez. Amém? Amém. Vocês estão de acordo com isso? Amém. Eu tenho costumado dizer aqui para os irmãos que quando nós lemos nas Escrituras, principalmente no Velho Testamento, quando você olha para o Velho Testamento e você olha os profetas falando a respeito da vinda do Senhor, eu já comentei isso várias vezes aqui com vocês, que essas vindas do Senhor, nós sabemos que são 3 vindas. Os irmãos sabem, né? São 3 vindas, né? Vamos dizer que a primeira vez ele veio para redimir, a segunda vez ele veio para o arrebatamento, e a terceira vez ele retorna com os seus. Lembram disso? Amém. Então sempre o profeta ensinou que são 3 vindas. Quando a gente fala às vezes de 3 vindas, às vezes causa um pouco de alvoroço, nervosismo, e eu não sei porquê, né? Está claro em muitas mensagens, o profeta sempre falando a respeito da vinda do Senhor, ele sempre diz, ele vem 3 vezes. Amém. Isso está em diversas mensagens. Os irmãos que lêem mensagem sabem que está registrado. A primeira vez ele veio para nos redimir, a segunda vez ele veio para reclamar os seus para o arrebatamento, e a terceira vez ele vem com os seus. Capítulo 19 de Apocalipse. Amém. 3 vindas. E quando nós lemos aqui, uma outra ocasião, a respeito desse assunto, eu li para os irmãos na perguntas e respostas sobre Hebreus, se não me falha a memória, número 2, o irmão Branham dizendo sobre essas 3 vindas, que essas 3 vindas, todas elas é uma grande e única vinda. Os irmãos que estavam no culto que eu li, podem levantar a mão para confirmar. Amém. Amém. Prova aqui, perguntas e respostas sobre Hebreus, o profeta diz, tudo isso é uma única e grande vinda, falando dessas 3 vindas, que as 3 juntas era apenas uma única grande vinda, dividida em partes diferentes. Então, quando a gente lê isso na mensagem, o profeta falando que essas 3 vindas é uma grande única vinda, dividida em 3 partes, nós compreendemos por que no Velho Testamento essas 3 vindas estão tão conectadas uma à outra, estão tão juntos nos versículos, que você está lendo um versículo, parece que você está lendo na primeira, daqui a pouco você já está lendo na segunda, daqui a pouco está lendo na terceira.
E se a gente não captar, não puder separar cada um do seu tempo certo, nós acabamos fazendo um embaraço, e acabamos atrapalhando todo. Afinal de contas, como é que é esta vinda, como é que ele vem, como que não vem. E por isso que nos dias do irmão Branda tinha aquela polêmica entre os irmãos, uma certa discussão, que uns diziam assim, ele virá numa nuvem. Eu dizia, não, ele virá num cavalo branco. E o irmão Branda teve que entrar no meio daquele grupo de irmãos, era um grupo pentecostal que tinha esse pensamento, e teve que mostrar para eles que ambos estavam certos e ambos estavam errados. Na verdade, quando nós olhamos na Escritura hoje, com a luz da mensagem, o que nós percebemos? Que ele vem tanto na nuvem, quanto ele vem montado no cavalo branco. Amém. Só que ele vem em tempos diferentes. Na segunda vinda ele vem numa nuvem, e na terceira vinda ele vem cavalgando no cavalo branco. Vocês creem assim? Capítulo 19 de Apocalipse. É saber olhar cada uma das suas vindas no seu tempo certo. Quando nós olhamos no tempo certo, não existe embaraço, não existe mais problema. Fica tudo mais claro. E essa vinda de Cristo, e essas vindas de Cristo, essa grande vinda dividida em três partes, elas são como se fosse uma repetição uma da outra. Você vê que as mesmas ordens que acontecem numa, acontecem na outra. Então a primeira vinda é precedida pelo anjo, a segunda vinda precedida pelo anjo, certamente a terceira vinda também precedida pelo anjo. Amém. Amém. Não pode ser diferente. Porque uma repete a outra. Isso acontece o tempo todo. E os irmãos notem, irmãos, que como existe uma semelhança grande, eu até poderia ler, mas eu não vou ler, só vou citar para os irmãos. O profeta diz na mensagem A Era de Laodiceia, falando a respeito do mensageiro da Era de Laodiceia. Ele diz, esse mensageiro da Era de Laodiceia será tão semelhante ao mensageiro da primeira vinda. Esse precursor da segunda vinda de Cristo será tão semelhante ao precursor da primeira vinda de Cristo, que muitos vão confundir ele como se ele fosse o Cristo. Por quê? Os irmãos lembram que todas as vezes que esse mensageiro entra em cena para percursar a vinda de Cristo, ele se torna tão um com a sua mensagem. E a gente sabe que a mensagem do mensageiro é a palavra, é Cristo. Amém. Não é isso? Amém. E ele se torna tão um com essa mensagem, com a sua mensagem, que ele fica tão semelhante ao percursado, que as pessoas passam quase a confundir ele como se fosse o que haveria de vir. E nós encontramos isso com João Batista, é o profeta exemplo. Aí quando João Batista entra em cena, está ali nas águas batizando, pregando arrependimento, então mandaram os irmãos lá, das partes dos fariseus, a perguntar, vem cá, é tu o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Então por que tu está batizando então, se não é o Cristo? Então, João Batista estava tão conectado à primeira vinda de Cristo, que quase parecia que se olhasse para João Batista, se assemelhava como se fosse o Cristo. E ele se tornou-se tão semelhante à sua mensagem, àquele que ele estava percursando, que quando Jesus aparece em cena pregando, vocês lembram que Herodes tem uma surpresa, e disse, esse é João Batista? Mas como? Se eu mandei matar ele? Porque ele estava tão próximo, tão semelhante. Aquele percursor. É claro que nós tivemos tantas coisas que surgiram em torno disso. Brana disse que a parte mais difícil de Martinho Lutero não foi protestar a Igreja Católica. A parte mais difícil de Martinho Lutero foi trazer um protesto e se manter firme no centro com tantas coisas que surgiram ao redor daquele protesto. Não foi isso? Amém. E a gente sabe que surgiu grupos, como a gente até se envergonha quando vê na internet, grupo de irmãos da mensagem, que colocam o quadro do irmão Brana e se prostram e fazem um tipo de adoração. Tem vontade de ir lá corrigir, não é assim, mas fica fora do nosso alcance. Mas claro que isso também é necessário, essas coisas também tinham que acontecer. Mas por que essas coisas acontecem? Para mostrar essa semelhança. E nós sabemos que o irmão Brana apontou para nós que João em Apocalipse
sempre tipifica a noiva, recebendo ali a revelação. Meus irmãos, veem que desde o capítulo 1 até o capítulo 22, João, o tipo da noiva, está recebendo a revelação daquele anjo revelador. E aquele anjo revelador vem revelando para João todas as coisas desde o capítulo 1. Quando chega lá no capítulo 22 de Apocalipse, João está tão maravilhado com aquilo que ele viu. Aquele anjo está tão próximo a Jesus Cristo, está tão semelhante, que quando chega no final da revelação, o João se prostra para adorar ele. Se prostrou para adorar aquele anjo. Quando João se prostrou para adorar aquele anjo diz: olha, não faça tal, só conserva o tempo dos teus irmãos, adore a Deus. Amém. Por que razão que o João fez isso? João fez isso, irmãos, porque aquela revelação foi tão grande para ele, aquele homem se pareceu tanto com Jesus Cristo, que ele pensava que era o próprio Cristo. Então isso acontece na primeira vinda, acontece na segunda vinda, certamente acontece na terceira vinda, porque nós cremos que sempre é uma repetição. Amém. Amém? E como os tipos não falham, e o profeta disse que ele era um tipologista, o irmão Branco pregava com tipos do Velho Testamento. No pensamento humano dele, sabe o que o irmão Branco pensava? Que ele era um homem que não tinha muita instrução. Eu prego assim porque eu não tenho muita instrução. Não é que o irmão Branco não tinha instrução. Deus o fez o profeta dessa maneira. Amém. Verdade. Ele não tinha que trazer o mistério de Deus com teologia como os demais faziam. Ele tinha que trazer esses mistérios que estavam ocultos nas Escrituras. Então estavam os tipos nas Escrituras. E ele nos diz: olha, esse sétimo selo está ali nas Escrituras desde Gênesis. Amém. Estava o tempo todo nas Escrituras. Então o profeta vai lá e começa a pegar aqueles tipos do Velho Testamento e vem trazendo e revela para nós todo o mistério de Deus através dos tipos do Velho Testamento. E cada um deles nunca falha, fecham perfeitamente. Amém. Aí que nós temos o tipo. Amém? Nós cremos que nós pregamos, falamos, e às vezes temos medo de ir até o final. Nós dizemos assim: Boaz representa Jesus Cristo, o moço segadores ao mensageiro, e a Ruth representa a noiva. Amém? Todo mundo está de acordo. Aí dizemos assim: Eliezer representa o mensageiro, Isaac representa a Cristo, e a Rebeca representa a noiva. Amém? Todos nós concordamos. Aí dizemos assim: Mardoqueu representa William Branham. Representa? Você crê assim? Quantos aqui crê que Mardoqueu representa William Branham? Amém. O mensageiro que preparou Esther. Amém. Prepara a esposa para se casar com o rei Assuero. E nós cremos nisso. Amém. Cremos que o rei representa Jesus Cristo, e cremos que a Esther representa a igreja. E como que quando Deus tem aberto a palavra para nós dessa maneira, como pregadores têm tomado o livro de Esther. Se nós começarmos a procurar na internet, você vai ver quanto a expiação desceu nos pregadores, e eles tomaram o livro de Esther para pregar para nós. A primeira vez que eu vi o pastor Marcelo Negri pregando o livro de Esther, eu fiquei maravilhado com tantos tipos perfeitos que Deus abriu ali para nós. Amém. Amém, Jesus? Amém. E eu disse para os irmãos: eu fiquei mais encantado ainda com o livro de Esther, por saber que o livro de Esther é o 17º livro da Bíblia, e a gente sabe que 17 sempre aponta para a redenção, não é verdade? No capítulo, Jeremias comprou aquela propriedade ali por 17 ciclos de ouro, representando 17, sempre aponta para a redenção. Quando o Montreux estava no Rio Ohio, estava batizando a 17ª alma. Amém. Sempre isso vai apontando para o 17. O livro de Esther é o 17º livro da Bíblia. E eu estava vendo esses dias, quando eles estavam falando a respeito da Bíblia, encontrada numa caverna perto do Mar Morto. Logo alguém disse assim: todos os livros da Bíblia estavam lá. O livro de Isaías estava perfeitamente inteiro, completo, como nós temos. Somente um livro não estava lá.
o livro de Esther. Quando eu ouvi o narrador dizer isso, eu pensei, não estava lá porque o livro de Esther segue sendo o 7º selo, estava escondido. Não era para ser encontrado no Mar Morto, era para ser encontrado por nós. Amém, Jesus? Então nós estamos vendo os tipos, perfeito? Deus instruiu o profeta a pregar dessa maneira. E ele pregou muito bem dessa maneira com os tipos. E aí nós encontramos lá no final, quando Mardoqueu está ali na porta do rei, quando alguém tenta matar o rei, Mardoqueu denuncia aquilo. Vocês lembram? Amém. E eu disse num culto para os irmãos outro dia, na mesma hora que Amã, o tipo de Satanás, estava preparando uma forca para matar Mardoqueu, naquela mesma hora que ele está preparando a forca, naquela mesma hora o rei perdeu o sono. Amém, Jesus? Amém. Não te preocupe, irmão. Quando o diabo está preparando uma cilada para você, preparando uma forca para ti, amém? O rei vai perder o sono e vai ler as crônicas a teu respeito. Amém, Jesus? Nesta hora, o rei começa a ler as crônicas para mim. E alguém começa a ler as crônicas do que Mardoqueu tinha feito. Ora, Mardoqueu, o judeu Mardoqueu fez tudo isso, fez? Vem cá, ele teve alguma recompensa? Não, não teve nenhuma recompensa. Não fizeram nada por Mardoqueu? Não fizeram nada por ele. Amém? No outro dia, Amã, convidado para a festa da rainha, entra pelos portão do palácio. Quando ele entrou pelos portões do palácio, o rei perguntou assim: ô Amã, me diz uma coisa para mim. O que tu faria para um homem que você quisesse honrar? E na hora o Amã já pensou no seu coração: olha, qual é o homem maior que tem aqui no reino, não sei eu, que foi até convidado para a festa da rainha. Faz o seguinte, pega o teu cavalo real, coloca as vestes reais sobre ele, coloca uma coroa sobre ele, manda um mensageiro na frente dizendo: assim se faz aqui o rei quer fazer. Então tu faz o seguinte, amém? Te apressa, pega o meu cavalo, pega a minha coroa, pega o meu manto real e faça tudo o que tu dissesse para o judeu Mardoqueu e não deixa faltar nada. Amém. Amém? Agora vocês imaginem, quando Mardoqueu vinha cavalgando no cavalo do rei, com as vestes do rei, com a coroa do rei, com o manto do rei, parecia-se muito com o rei. Verdade. Quem olhasse de longe diria: é o rei que está cavalgando. Como olharam para João Batista: é tu o Cristo? Como colocaram o bilhetinho no bolso do irmão Branham: é você, Jesus Cristo? Quando olhavam de longe, era o rei, mas quando chegava bem perto, não era o rei, era o judeu Mardoqueu sendo honrado, vindo cavalgando no cavalo do rei. Amém, Jesus? Amém. E isto faz nós compreender todas aquelas profecias que nós entendíamos um pouco mal, estava ali o tempo todo, mas nós aplicando em tempo errado. E o profeta, antes de partir, em sua penúltima mensagem, pregando a mensagem nas asas de uma pomba branca como a neve, ele disse: eu tenho sofrido toda a minha vida. Por que o Senhor me curas agora? Eu creio que cavalgarei nesse caminho uma vez mais. Amém? Amém. Cavalgar, cavalo branco, terceira vinda, capítulo 19 de Apocalipse, se cumprindo perfeitamente. Amém, Jesus? Amém. Os irmãos estão felizes, irmãos? Amém. Os irmãos creem assim? Amém. Amém. Vamos lá, deixa eu dar uma continuada aqui, no que realmente eu quero falar. Aqui foi só uma preparação aqui. Eu não quero estender muito, mas eu vou falar o que está no meu coração. Bom, eu vou ler um parágrafo aqui para os irmãos, e logo eu vou seguir falando dessas duas escrituras que eu tenho lido aqui. Amém, do livro de Daniel. Amém, capítulo 12. Para quem não sabe, eu vou dizer isso para vocês, os irmãos não se esqueçam mais disso. Amém, Daniel, capítulo 12, é 7º selo, viu, irmãos? Sabia disso? Daniel, capítulo 12, 7º selo? Amém? Vocês sabiam que o livro de Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento?
Quantos aqui sabem disso? Amém. Então, nisso nós estamos todos de acordo, né? O livro de Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. Então, olha o que o profeta diz aqui. Diz assim, mas lembre-se. Então Daniel, encerrando, por fim, ele viu um anjo que desceu e colocou o pé sobre a terra e o outro sobre o mar. Ele está dizendo que viu Daniel fazer isso. E isso acontece também em Apocalipse. Ele disse, Daniel por fim viu um anjo que desceu, colocou um pé sobre a terra e outro sobre o mar, e um arco-íris sobre a sua cabeça. E ele levantou a sua mão e jurou por aquele que vive para todos sempre, eternamente, que o tempo não será mais no final desse tempo que ele tinha dito. Em outras palavras, esta divisão de tempo em que estamos vivendo agora. E a partir do momento da vinda do príncipe, até esse dia, e disse, nesse tempo o mistério de Deus deve estar concluído. Está falando do livro de Daniel. Mas lembre-se, Daniel foi dito pelo anjo, o Daniel ouviu 7 trovões. Vocês leram algum trovão ali no livro de Daniel? Não lemos, né? Mas o profeta aqui está falando, amém, que Daniel ouviu 7 trovões. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Sétimo selo revela claramente que os 7 trovões falaram. Amém. Capítulo 12 de Daniel é o 7º selo. E agora o profeta está dizendo que Daniel ouviu o que os trovões falaram. Daniel ouviu 7 trovões. Eles liberaram as suas vozes. Embora nós não vimos isso lendo, mas o profeta, entre linhas, consegue captar que isso está acontecendo. No capítulo 12 de Daniel. Liberaram as suas vozes. Daniel pegou a caneta e começou a escrever. Amém. E o anjo disse, não escreva. Amém. Vocês estão prontos? Vamos entrar nisso nos próximos 5 minutos. Vocês querem? Ouça. Não escreva. João viu a mesma coisa. E já havia sido escrito do lado de fora da Bíblia. E tinha 7 selos na parte de trás do livro. Que nenhum homem poderia abrir aquele selo. E essas eram as vozes. E aqui está a Bíblia escrita, que é um mistério em si mesmo. Mas na parte de trás da Bíblia, as revelações foram mostradas a Daniel, que há 7 vozes para serem proferidas, e que nenhum homem poderia abrir, nenhum homem podia saber o que era. Mas a Bíblia diz a Daniel e também a João, que nos últimos dias essas 7 vozes seriam conhecidas pela verdadeira igreja. Vocês entendem? Então o que o profeta está mostrando para nós aqui? Que a mesma coisa que João viu em Apocalipse, foi a mesma coisa que Daniel viu também. Os dois viram a mesma coisa. Os mesmos 7 trovões que João ouviu e pegou a caneta e ia escrever, foram os mesmos 7 trovões que Daniel também ouviu. Só que Daniel não entendeu e questionou, como será isso? Sela. Eu ouvi, mas não entendi, mas sela. João compreendeu e foi escrever, e a voz disse, não escreva, sela até o tempo do fim. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? O mesmo que um vê, é o mesmo que outro vê. Amém? Tanto João, em Apocalipse, quanto Daniel, no livro de Daniel também, os dois enxergam a mesma coisa. Agora, quando João está vendo este mistério de Deus, que Deus mandou com que ele selasse e que não escrevesse, nós sabemos que isso está direcionado para a noiva gentia. Os irmãos creem assim? Amém. Você é a noiva gentia? A voz se revelou para você? Amém? Você compreendeu o que os 7 trovões falaram?
Nós não cantamos o hino? Desta vez falaram bem claro o mistério dos 7 selos, né? Amém. Nós compreendemos. Então, quando João está apontando, ele está apontando o mistério de Deus que seria revelado para a sua noiva. É o que João está apontando. Quando Daniel está falando a respeito dessas coisas, Daniel não está falando para o povo gentil. Daniel está falando para o povo judeu. Verdade. Vocês veem, capítulo 12 de Apocalipse é para o teu povo. Leia todo o capítulo 12 quando você estiver em casa. Que a visão era para o povo de Daniel. E o povo de Daniel é o povo judeu. Então aquela visão que ele está tendo não era para o povo gentil, era para o povo judeu. Quando João viu, ele viu para nós. Quando Daniel viu para o seu povo, para o povo judeu. Amém. Amém. E o que eles veem? A mesma coisa. E o que isso quer dizer? Quer dizer que os mesmos 7 trovões que vieram para trazer fé de arrebatamento, que trouxeram o selo do Espírito Santo para a noiva, são os mesmos 7 trovões que irão aos judeus e trarão o Espírito Santo para eles. Amém. Amém. Não tem diferença. Verdade. Amém? O que um vê, o outro também vê. Um para o povo de Daniel e o outro para a noiva gentia. Quando João vê, ele vê a revelação que viria para a noiva gentia. E que como que esse 7º selo trouxe o Espírito Santo para nós. Amém. E esse mesmo 7 trovões, esse mesmo selo que será revelado para eles, também trará o selo do Espírito Santo para aquele grupo de judeus, aqueles 144 mil que vão ser selados. Amém, Jesus? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão compreendendo, irmãos? Eu lembro que uma vez eu preguei para os irmãos e falei assim para os irmãos, e eu repeti aqui para você guardar bem no coração. Ele diz assim: existe 3 grupos de gentil salvo, e existe 3 grupos de judeu salvo. Lembra que eu falei? Amém. Os 3 grupos. Existe o grupo do gentil especial, e esse grupo é a noiva de Jesus Cristo que vai subir no arrebatamento. Amém? Amém. Esse é o grupo especial, esse somos nós. Esse grupo que está selado com a palavra e vai subir ao arrebatamento. O segundo grupo são aqueles que receberam a santificação e não chegaram a receber o Espírito Santo, as virginécias, que entrarão no período da grande tribulação. Passarão pelo período da tribulação, as virginécias. E o outro grupo são aqueles que vão ressuscitar lá nos últimos dias para serem salvos por galardão. Lembra que o profeta prega sobre isso? 3 grupos de gentios sendo salvos. E nós temos também 3 grupos de judeus sendo salvos. Nós temos a classe especial. E a classe especial são 144 mil, que são selados com o Espírito Santo. Amém, Jesus? Amém. Temos a classe daqueles que vão ter que morrer para completar o número daqueles que estão debaixo do altar. E aqueles que estão debaixo do altar, quando o profeta está falando deles, o profeta mostrou que eles não eram a mesma classe daqueles 144 mil. Por que eles não são da mesma classe? Irmãos, os 144 mil são selados com o Espírito Santo. Eles recebem o mesmo selo que a noiva recebe. E aqueles que estão debaixo do altar, como é que eles estão clamando? Senhor, até quando não vingará nosso sangue? O profeta disse: a noiva de Jesus Cristo não clama por vingança. Como que alguém pode estar selado com o Espírito Santo e querer que seja vingado o seu sangue? O profeta deu exemplo, está no 5º selo, no 7º selo, não estou bem lembrado, creio que é no 5º selo. O profeta diz assim: quando Estevão estava morrendo, Estevão estava cheio do Espírito Santo, e quando ele foi apedrejado, o que ele clamou? Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Esse é o clamor da noiva. Eles não fazem parte desse grupo dos selados. Amém? Amém. Por isso que eles estão clamando por vingança. Então haverá um grupo enorme de judeus que realmente serão mortos nesse período. Não 144 mil. 144 mil aparece passeando
com o cordeiro e com a esposa o tempo todo em Apocalipse. Amém. Amém, Jesus? Amém. E a terceira classe, amém, é Dan e Efraim, que aparece lá no final depois. Amém. Lá depois, no final do milênio, quando Dan e Efraim retornam de novo, é tipo a salvação comum dos judeus lá no final, que eles vão receber a oportunidade deles outra vez. Amém? Amém. Vocês compreendem isso, né? Amém. Amém. Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Amém. Então, eles ouvem a mesma coisa, né? Tanto para um quanto para outro, os mesmos 7 trovões que Daniel viu para o seu povo, foi o mesmo 7 trovões que João viu também para o seu povo. Outro ponto que eu quero colocar para os irmãos aqui. Eu ouvi esses dias o irmão falando, e ele disse assim, que quando o teólogo vai pregar essas coisas sobre Apocalipse, todas as vezes que você olhar um teólogo pregando, ele vai dizer para você que Apocalipse capítulo 10, versículo 7, não é para os gentios, é para os judeus. Você pode ver qualquer teólogo adventista, principalmente, que são os que mais entram nesses assuntos de Apocalipse, ele sempre vai dizer isso, que esse versículo, esse capítulo 10 de Apocalipse, versículo 7, não refere-se à noiva gentia, se refere-se aos judeus. Por que será que eles pregam assim? Nós sabemos que está um mistério ali para nós também, mas eles também não estão errados, porque ali também está também para o povo judeu. Apocalipse 10 e 7 é o que eu falei no princípio, é uma escritura múltipla, tem duplo significado, se cumpre para nós e se cumpre para eles. Por isso que Daniel viu a mesma coisa que João viu, se cumpre duplamente, cumpre para a noiva gentia, cumpre para os 144 mil. Por que eles conseguem enxergar isso? Vamos lá, vamos ver. Os 7 selos para os gentios, as trombetas para os judeus. Não é assim que o profeta ensinou na festa da trombeta? Os 7 selos, o que os 7 selos foram para nós, as trombetas são para os judeus. O que o 7º selo é para nós, a 7ª trombeta é para o judeu. Não foi assim que o profeta ensinou? Amém. Amém? Então vamos lá. Capítulo 8 de Apocalipse. Toca a primeira, a segunda, a terceira e a quarta trombeta. Para quem? Para os judeus. Capítulo 8. No capítulo 9, toca mais 2. Para quem? Para os judeus. No capítulo 10, o que toca? A 7ª. Não é a 7ª que toca no capítulo 10? Amém. Amém. E quem é que toca essa 7ª trombeta? Hã? É verdade. Amém. Mas nos dias da voz do 7º anjo, Amém. quando ele tocar essa trombeta, o mistério de Deus será revelado. Ou será cumprido o mistério de Deus. O 7º anjo é que toca a trombeta. Amém. Amém. Amém, Jesus? Amém. Revelou para o gentil e revela também para o judeu. Amém. O mesmo capítulo 10 de Apocalipse, versículo 7, que revela o mistério para nós, é o mesmo capítulo que revela para eles também. Amém. Amém? Deixa eu ler algo para os irmãos aqui. Aleluia. Para não ficar só nas minhas palavras. Os irmãos estão felizes, irmãos? Amém. Você está compreendendo? Amém. Amém. Espero que você entenda o Espírito Santo no teu coração. Aleluia. Agora, irmãos, antes de eu começar a ler aqui, deixa eu dizer outra coisa para vocês. Tem algumas coisas que nós temos que compreender quando nós estamos lendo a mensagem. A maneira que Deus trata esses assuntos e como que nós podemos ver isso na Bíblia claramente. Por exemplo, assim, Jesus Cristo, quando ele veio a primeira vez, ele veio para o povo judeu, não foi isso? Amém. Foi para o judeu, não foi? Amém. E quando ele mandou os discípulos pregar, o que ele disse? Olha, vocês não vão aos povos aí, as gente. Eu não vim a não ser as ovelhas perdidas de Israel. Não foi assim? Amém. E se de repente eu tenho um pensamento assim, penso assim, mas então se Jesus veio
veio para o povo de Israel e disse que era para os seus pregadores não ir aos gentios, então eu nunca poderei ser salvo. Ou eu poderia fazer uma pregação, como alguns judeus pregavam na época, como se o gentio não tivesse salvação. E vocês lembram que como Paulo teve dificuldade com os irmãos, para mostrar que o evangelho também era luz para o gentio. Vocês lembram que como chamaram Pedro, lá deram uma apertada no Pedro porque ele entrou na casa de Cornélio? Porque Jesus disse que ele veio para os judeus e que não era para ir para os gentios. Então, olha, Jesus não é para se meter com essa gente, é só para nós. Mas na verdade, irmão, Jesus estava falando que não era naquele tempo ainda, mas que chegaria a hora que esse evangelho iria para os gentios. Você consegue compreender? Se não conseguir ver o resto do quadro, nós ficamos embaraçados. Não, é só para os judeus, ninguém mais tem salvação. Eu estou falando isso porque eu quero ler um parágrafo aqui, eu quero que os irmãos compreendam. Antes de eu ler aqui, deixa eu só ler aqui um parágrafo para confirmar o que eu disse ali. Amém. Os irmãos veem como o profeta também fala isso. Alguém fala assim, mas dizer que eu não estou tirando isso. Eu vou ler para os irmãos o profeta falando. O profeta lê a escritura aqui na mensagem Abreche, Apocalipse capítulo 10. E quando ele encerra a escritura, aqui eu vou ler aqui a partezinha que ele leu. Ele viu outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima de sua cabeça estava o arco celeste. O profeta leu. Olha o que o profeta diz. Se você notar, esse é Cristo. Amém? Amém. Vejam. Porque ele, no Antigo Testamento, foi chamado o anjo do concerto. E ele está vindo diretamente para os judeus. Confirma ou não confirma? Amém. 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 Agora, por que a igreja está terminada? Está vendo? Muito bem. E o rosto como o sol, e os pés como coluna de fogo. Lembre-se, aquele anjo de Apocalipse primeiro é a mesma coisa, o mesmo anjo, o mensageiro. E ele é o mensageiro a Israel. Está vendo? O que o profeta está fazendo aqui? Claramente conectando Apocalipse capítulo 10, versículo 7, também para o povo judeu. Amém. Amém. Por quê, irmãos? Porque o povo judeu vai receber a mesma mensagem que você tem recebido. Amém. Essas mesmas coisas que você está ouvindo, eles ouvirão. Amém. Os mesmos selos que estão selando a noiva com o Espírito Santo é o mesmo selo que vai selar o que vai vir com o Espírito Santo. O mesmo mistério que está sendo aberto para você será aberto para eles. Essas mesmas compreensão, isso que tem tornado você um povo especial, tornarão eles também um povo especial. Amém? O profeta confirma isso. E tudo isso na voz do sétimo anjo. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. De longe parece-se o rei. Aleluia. Amém. Amém. O profeta disse, outra coisa. Quando Billy, meu filho, e eu, irmão Baxter, estávamos em nosso caminho à Palestina, logo depois de nós haver reunido com os judeus na casa de Margaret Wright, eles haviam visto as reuniões, Levis Petros havia ouvido, enviado essas Bíblias para ali, e ele disse a esses judeus, vem, disseram, se você chamasse um grupo de líderes de Israel, quero dizer, não esses novos rabis, com todas essas cerimônias, mas chamar os verdadeiros líderes israelitas, juntamente. E temos lido este Novo Testamento, e conhecemos que quando o Messias vier, ele nos dirá essas coisas, com a mulher em Samaria. Sabemos que Moisés disse que o nosso Messias seria um profeta, isso que os judeus falando. E quando você lhes puder dizer e mostrar pelas Escrituras que, ao que chegaremos nessa mensagem nessa noite, que eles tinham que ser escurecidos em seus corações, cortados de forma que o período dos gentios pudesse vir, para que tivéssemos um tempo de reconciliação para os gentios, e os seus corações foram endurecidos tal como foi no tempo de José. E assim, por conseguinte, logo trazer aqueles judeus ao lugar, e chamar aqueles homens daquela audiência, tal como fez você a esse gentil aqui,
pela inspiração do Espírito Santo, porque eles dizem: se este Jesus, se ele mesmo é o Messias, e as suas palavras são verdadeiras, então ele não está morto, ele está vivo. E se ele está vivo, ele prometeu estar em seus servos, seus discípulos. E se nós pudéssemos vê-lo fazendo o sinal de um profeta, então nós creremos que ele é o Messias. Amém? Quando os irmãos estão reunidos com os judeus, estão distribuindo as Bíblias para eles e falando: olha, por que vocês não reúnem aqui os líderes judeus de vocês, os anciões? Já pensando em levar o Mandrana lá e falando para eles: vocês forem endurecidos por um propósito, para que os gentios fossem reconciliados. E aí os judeus dizem isso: olha, se Jesus é o Messias, então ele não está morto, então ele está vivo. Amém? E se ele está vivo, ele prometeu que estaria nos seus discípulos. Amém? Amém? Amém. E se ele está vivo e está nos seus discípulos, deixa nós vermos o sinal do Messias. Ô irmãos, vamos lá, vamos ser honestos. Quando você lê as Escrituras e você lê a respeito das duas testemunhas que estarão com a sua mensagem chamando o povo judeu para fora das tradições judaicas, você vê Moisés e Elias manifestando o sinal do Messias? Alguém vê ali? Você não vê nenhuma escritura de Moisés e Elias manifestando o sinal messiânico. Mas você viu, e Jefferson viu, alguém virar de costas e dizer: olha, meu fulano de tal, você assim, 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 assim. Ali está o sinal do Messias. Amém, Jesus? Amém. Ali estava um homem que estava manifestando o sinal do Messias, o discernimento. E é isso que os judeus querem ver. Ele está vivo? Então deixa nós ver o sinal do Messias acontecer. Por quê? Porque os judeus pedem um sinal sempre. O sinal do Messias, deixa nós comprovar com o sinal se realmente é ele. Amém. Vocês estão compreendendo, né? Amém. Amém. Ele prometeu estar em seus discípulos. E se nós pudéssemos vê-lo fazer um sinal de um profeta, então creremos que ele é o Messias. Que coisa perfeita, exatamente correta. Então o que fará isso? Uma nação nascerá num dia, em meio dos líderes, cada um deles diria: o conhecemos. Quando esse rabino diz isto, problema resolvido, uma nação nascerá num só dia. Amém? Por isso que entre a tribulação e o período do milênio, virá aquela terceira vinda de Jesus Cristo, aquele curto período que as pessoas pensam, mas quase nem aparece esse tempo. Mas Deus não precisa de muito tempo. Israel um dia será salvo. Amém. Quando eles verem o sinal do Messias, eles se salvarão. Glória a Deus. Eu disse no culto para os irmãos que quando Deus ficou em silêncio no sétimo selo, Deus disse muita coisa. Quando Deus descansou no sétimo dia, Deus fez muita coisa. Plantou um jardim, trouxe a mulher em cena. Quando chega nesse período de tempo curto, Deus faz muita coisa. Num dia Deus vai salvar toda uma nação. Amém, Jesus? Glória a Deus. E esse rabino dizendo: ó, você vê isso? Essa nação nascerá num só dia. E o profeta disse: em meu caminho, eu me detive no Cairo, no Egito, com a passagem na minha mão, de 15 a 20 minutos da hora da chamada. Eles estavam se preparando para fazer a chamada. E eu desci para ver uma peça pequena de um ébano, com um elefantinho feito de ébano, com uma presa de marfim. E eu ia enviar ao doutor, amigo meu, o doutor Sandair, como um pesa-papel. E eu estava olhando, e algo me disse: esta não é a hora ainda. Alguém disse: viu, não era para o profeta. Não está dizendo que não era para ele, está dizendo não é a hora ainda. Amém. É verdade. E a diferença?
Está dizendo, não é para o mensageiro. Não é a hora ainda, não está no tempo. Aparta-te da Palestina. Não é uma semelhança? Não vão aos gentios. É as ovelhas deles da casa de Israel. Não se completou ainda o tempo. Amém, Jesus? Então pensei, isso foi tão somente, eu pensei e eu continuei. Algo disse, esta não é a hora ainda. E eu fui para trás, devagar, levantei minha cabeça a Deus e disse, Deus, fosse tu que falaste? Ele disse, esta não é a hora ainda, aparta-te da Palestina. Este não é o tempo. Deus nunca disse, não é para ti, não é para você. Deus está dizendo claramente, não é o tempo ainda disso acontecer. Olha, está claro. Está claro para você isso? Amém, Amém Jesus? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Então eu tomei minha passagem e parti dali através de Roma e regressei a Lisboa, em Portugal, dali de regresso aos Estados Unidos. Ainda não era a hora. A iniquidade dos gentios não havia enchido ainda ao final da taça. Porém, algum dia, isto será. Amém? Amém. Vocês querem assim? Amém. E Deus enviará alguém ali. Glória a Deus. Aleluia. Um dia, Deus enviará alguém ali, que seja um profeta, e ele trovará. E eu confio que Deus levantará agora mesmo, quem quer que seja. E isto levantará rapidamente, e eu creio que tem que vir. Por isso é que estamos estudando estas coisas aqui. Amém, Jesus? Amém. Você crê assim, irmão? Amém. Aleluia. Deus te abençoe. Amém. Eu não vou mais seguir adiante, que a nossa hora tem se esgotado. Vamos colocar em pé. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Amém. Vamos cantar para o Senhor aqui. Bem, nós seguimos esses assuntos semana que vem. Seguimos falando dessas coisas, né? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar o 150 e... Perdão, 250 Não, 152. Vou fazer um lá melhor. Vamos cantar bem forte, esse é bem conhecido. Glória a Deus, aleluia. Você está feliz, irmão? Tem uma salva de palmas para Jesus bem forte. João, que eu estou vendo a mesma coisa. Deus tem revelado para nós. Deus tem mostrado o mistério para nós. Ao João foi proibido escrever e comentar, e a nós foi liberado. Podemos escrever, podemos comentar, podemos falar, podemos compreender. Glória a Deus. Aleluia. O que estava selado para nós foi revelado. Sele, João, até o tempo do fim. Alguém disse, vocês não precisam estar falando tanto dessas coisas. Por que vocês não falam do amor de Deus? Quando João teve na ilha de Paca, nos voltou falando do amor de Deus. Amém, falaremos do amor de Deus. Sétimo selo produz amor? Isso é certo? Mas por que João voltou para a igreja pregando o amor de Deus? Porque Deus disse para o João, não é para ti, não prega. Sela. Não vai ser tu que vai pregar, João. Amém. Mas nos dias da volta do sétimo anjo, tu não te preocupa, na volta do sétimo anjo, quando tu vai prometer, o mistério vai ser revelado. Glória. Esse mistério está revelado para nós. Amém. Vamos receber isso. Amém. Aleluia. Cante com vida, como um predestinado. O mundo é uma imensidão, mas quando a predestinação, céus e terras tornam um.
importa o teu passado, pois esse que tens falado é que pode teus pecados perdoar. E para sempre no momento os lançará no mar do esquecimento, e novas vestes brancas vai te dar. E a natureza reverente a contemplar, Criador e criação, unidos em perfeição, eleição de quem traz em si uma semente, para ver a Deus andando entre a gente. Porque filhos de Abraão não falem nem se enganam, é reconhecer a Deus e tem carne humana. Bem forte agora. Ele dará águas para curar suas feridas. Se você a beber, jamais terá sede em sua vida. E vai revelar os pensamentos do teu coração, pra te mostrar que está aqui quem é maior que Salomão. Ele vem te encontrar quando você menos esperava, pra restituir a esperança que gritava. E tem pra você uma transformação definitiva. Se eu te disser quem ele é, esse segredo mudará a sua vida. Ele lhes dará águas para curar suas feridas. Se você a beber, jamais terá sede em sua vida. E vai revelar os pensamentos do teu coração, pra te mostrar que está aqui quem é maior que Salomão. Ele vem te encontrar quando você menos esperava, pra restituir a esperança que gritava. E tem pra você uma transformação definitiva. Se eu te disser quem ele é, esse segredo mudará a sua vida. Amém. Tu sabe outra partezinha que falta? Eu nem quero cantar uma partezinha para fechar bem com a pregação agora no sinal do Messias. Aleluia. Vai cantar outra parte que eu não se tempo, vai ser terminado.